A paz do Senhor, igreja amada. Que alegria poder estar junto com você, com a sua família, com seus amigos, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Ele é bom o tempo todo, Ele não muda. Nesse momento, feche os seus olhos, porque estaremos dando início a esse momento especial, a esse culto. Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos com todo o nosso coração por esse privilégio que temos de estarmos na Tua presença, de orarmos a Ti, Senhor, de Te engrandecer, de Te louvar. Tu és bom, Senhor, o tempo todo. Nada muda o Teu caráter, Senhor. E nós Te louvamos, confiamos em Ti e queremos ofertar a Ti o nosso louvor nesse momento. Aleluia. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração e se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Diga isso. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Aleluia, Tu és bom, Senhor, e o nosso trabalho é descansar em Ti, e tão somente em Ti, Senhor. Aleluia, não tenha sobre Ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para Ti. É meu, somente meu, todo o trabalho.
Graças e paz, irmãos. Graças à misericórdia do Senhor que se renovou. Estamos nós aqui, mais um domingo, mais um dia do Senhor, dia da ressurreição de Cristo, para cultuá-lo, render graças ao nome dEle, orar mediado por Cristo Jesus somente. Eu queria te convidar nesse momento a abrir a sua Bíblia, lá no Salmo 121, salmo muito conhecido, salmo que é um cântico de romagem, um dos salmos de degraus, onde o povo de Israel entoava, cantava, retornando para Sião, retornando para Jerusalém, depois do exílio. Salmo 121, eu peço que você abra sua Bíblia e acompanhe essa leitura. Não fique passivo, mas preste culto neste dia, preste culto nesse momento. O texto sagrado registra o seguinte: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitirá aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal e guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Nosso Deus é Deus bondoso. O guarda de Israel é o guarda das nossas almas. É o Deus que nos ama. É o Deus a quem nós prestamos culto e adoramos nesse momento. Apesar da nossa inconstância, Ele é constante. Apesar da nossa fé em alguns momentos vacilar, Ele nunca vacila. Não dormita o guarda de Israel, não dormita o nosso guarda, nós que somos Israel de Deus, povo do Senhor. E eu queria nesse momento te incentivar, te encorajar a fazer uma oração, pedindo para que Deus fale ao seu coração, pedindo para que o Senhor abençoe e testifique ao teu espírito ao longo deste culto. Aqui não é uma gravação, uma transmissão qualquer. Nós estamos prestando culto a Deus. Você da sua casa, da sua sala, da sua cozinha, do seu quarto, ore a Deus e peça que Ele fale ao teu coração, com os louvores, com a leitura da palavra, com a pregação do Evangelho. Peça que Ele fale e testifique ao teu espírito. Pai, recebe o nosso culto, recebe a nossa adoração, recebe a nossa oração, Senhor. Purifica os nossos lábios. Muito obrigado pela tua graça. Muito obrigado porque o Senhor não dorme. O Senhor é quem nos guarda. A olhar para o monte, a olhar para o céu, nós encontramos de onde vem o nosso socorro. E o nosso socorro vem do Senhor e do Senhor apenas, Pai. Muito obrigado por essa certeza. Muito obrigado por essa palavra que acalenta a nossa alma. Nós oramos não na força do nosso braço, mas no braço do Senhor, Cristo Jesus. E a IPB Candeias diz: amém. Vamos agora para os avisos da semana. Olá, estamos começando mais um IPC em Foque, nosso informativo, onde você fica por dentro de tudo que está acontecendo na nossa igreja. E se você está pela primeira vez nessa transmissão, seja muito bem-vindo à Igreja Presbiteriana de Candeias. Nós estamos em período de isolamento, não podemos vir à igreja, mas domingo de manhã ainda tem EBD, Escola Bíblica Dominical, agora é EAD, com ensino à distância. Basta acessar nosso site pcandeias.com.br e baixar as lições que já estão disponíveis.
A palavra de Deus é o que nos move e nos alimenta. Então junte toda a família e não deixe de estudar a Bíblia. Você já seguiu o perfil da IP Candeias no Instagram? Ouviu as postagens da igreja no Facebook? Pelo menos já se inscreveu no canal do YouTube? Nossas atividades estão acontecendo inteiramente online nesse período de quarentena. Por isso é fundamental que você, membro da igreja, esteja conectado. Todo domingo temos transmissão do culto online no YouTube e segunda-feira tem live de oração no Instagram. E no decorrer da semana, sempre tem vídeos de cultos e devocionais com frequência em nossas mídias sociais. Sem contar com coinonias e GS que estão acontecendo via Skype ou Hangout. Fique em casa, fique calmo, fique online. Estamos longe uns dos outros, mas ainda unidos no amor de Cristo através da internet. Olá, igreja, tudo bem? A paz do Senhor. Eu vim aqui com mais um recadinho de PC Kids. Todo domingo, às 4 horas da tarde, antes do nosso culto, tem história de Jesus e o link está aqui embaixo. Então, deixa o seu like. Tchau, tchau! Nossa igreja está aberta de segunda a sábado das 8 da manhã ao meio-dia e das 2 da tarde às 8 da noite. Portanto, se você precisar resolver algo na secretaria da igreja ou devolver seus dízimos e ofertas, venha até a IPC dentro desses horários de expediente. A liderança da nossa igreja incentiva os irmãos a fazerem cultos domésticos com frequência em seus lares, fortalecendo assim a fé e os laços familiares. A igreja nesse momento é a sua casa. Adore o Senhor no seu lar, cante louvores, reflita sobre uma mensagem do nosso site ou do nosso canal do YouTube. Deposite seus dízimos e ofertas online e não esqueça de orar muito pelo nosso país e por toda a comunidade. Lembre-se sempre, a igreja está onde você está. O Plano B, Ministério de Jovens da nossa igreja, está fazendo live de oração toda quarta-feira às 8 da noite no Instagram @planob.ipc. Eles também estão com uma super novidade, que é a produção de um e-book, um livro digital com devocional para todo o mês de maio. Quer receber esse material? É só acessar as redes sociais do Plano B. Por falar no mês de maio, o Plano B também transmitirá seus cultos online aos sábados a partir das 7 da noite pelo YouTube. São muitas novidades, tudo para manter você jovem por perto, mesmo que estejamos cada um na sua casa. Está precisando de oração ou de um aconselhamento bíblico? O Ministério de Intercessão da Igreja está a postos para orar por você. Também estamos oferecendo aconselhamento bíblico virtual com a liderança da igreja, através de chamada de vídeo. Deixe seu pedido de oração ou solicite um atendimento através do WhatsApp da igreja no 999761915. A missão da igreja é zelar pelos seus. Estamos aqui para ajudar. Reforçando as orientações durante este período de isolamento voluntário, de ficar em casa com a sua família devido à pandemia do coronavírus, não deixe de orar e de se conectar conosco, pois todos os dias tem conteúdo novo para edificar a sua vida através das nossas mídias sociais. Deus abençoe a todos e tenha uma ótima semana. A nossa igreja, ela continua em movimento. A nossa igreja, ela continua com as suas programações. Nós estamos adaptando a forma de fazer missão, mas a missão não para, porque a missão não é nossa, a missão é de Deus. E eu queria nesse momento te lembrar que se você aí na sua casa está passando por um momento difícil, você está precisando de uma palavra de consolo, uma palavra de apoio, a nossa igreja está disponibilizando para você este número que está aparecendo aí na tela, para que você possa marcar um aconselhamento bíblico. A nossa liderança, alguns líderes de ministério, estamos à sua disposição, para que você possa receber uma palavra, um conselho, não da nossa elucidação, mas um conselho que emana da palavra, palavra da verdade, palavra que nos concede vida. Não hesite, mande uma mensagem, marque um horário, marque um aconselhamento bíblico. Nós teremos aí o privilégio de compartilhar com você do Evangelho de Cristo. Aconselhamento bíblico nada mais é, nada menos é do que uma pregação particular. Nós queremos trazer a palavra de Deus para a tua vida, para o teu sofrimento, para as tuas demandas. E neste mesmo número, de forma muito prática, você também pode mandar o seu pedido de oração, ou o seu pedido de gratidão, a sua oferta de gratidão.
nesse telefone. Os pedidos vão chegar de gratidão, de petição, e nós vamos encaminhar para o nosso ministério de intercessão. Irmãos e irmãs que não param, incansáveis com o joelho no chão, mande mensagem para este número. A gente quer saber como anda a sua vida. Nós queremos nos conectar com você, apesar do isolamento social. E agora, continuando a adoração, nesse clima de gostoso, o Espírito paira em nosso meio, o Espírito testifica ao nosso espírito. Eu queria que você fosse agora lá para o Novo Testamento, para o sermão mais famoso da história, o Sermão do Monte. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Evangelho de Mateus, capítulo 6, vamos ler apenas o versículo 33. Escute com fé essa palavra que não é de homens, essa palavra que é de Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aqui nós temos um versículo apenas, mas é um fechamento de uma ideia que Cristo Jesus vem desenvolvendo a respeito da ansiedade, a ansiosa solitude pela vida, a preocupação com os bens e com a riqueza. E Cristo, pregando a seus discípulos, e esse ensinamento ecoa para mim e para a tua vida, nos ensina um princípio, que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Basta ao nosso viver a presença de Cristo. E esse princípio se aplica a todos os âmbitos da nossa vida, todos os âmbitos da caminhada cristã, da nossa peregrinação por esta terra, até nos encontrarmos com o Senhor, inclusive no que diz respeito a dízimos e ofertas. Nós tiramos aí a primeira parte, a primeira parcela do nosso sustento e devolvemos ao Senhor. Nós entregamos a Ele uma parcela do todo que Ele nos concede. Afinal, tudo que nós temos, em fins últimos, é Deus que nos dá. E nesse momento, eu queria te incentivar a refletir sobre a importância dos dízimos e ofertas. Você pode contribuir com a casa do Senhor, praticar a generosidade cristã, fazendo a transferência com os dados que estão sendo postos aí à frente na tela, ou vindo aqui para a igreja, aqui na rua Professor Mário Ramos, número 80, de 8 da manhã a meio-dia, das 14 às 20 horas, teremos uma equipe aqui pronta para te receber, se você tiver condições de trazer o seu dízimo e a sua oferta, mas também na comodidade do seu lar, através de um telefone, através de um computador, você pode fazer essa transferência, para que a obra do Senhor, ela continue, para que a obra do Senhor, ela continue a abençoar tantos missionários, tantas pessoas que têm precisado nesse momento. A nossa junta diaconal trabalha incansavelmente para levantar recursos, para que aqueles que mais precisam nesse momento possam ser abastecidos e possam ser supridos. Nesse momento, nós vamos orar a Deus, já agradecendo por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas e por todos os dízimos e ofertas que serão entregues aqui na igreja ou serão transferidos. Pai de amor, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque ela é um manual de fé e prática, Pai. Obrigado porque os princípios aqui estabelecidos norteiam toda a nossa vida, inclusive no que diz respeito aos dízimos e ofertas, elemento de culto, que nós devemos devolver a Deus uma parte daquilo que Ele nos concede. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor visite cada família nesse momento, família que passa por dificuldade, que enfrenta algum sofrimento, Senhor, no âmbito financeiro do sustento, que eles descansem na verdade, que o Senhor há de suprir, às vezes por meios ordinários ou extraordinários, mas o Senhor supre, em nome de Jesus, nós fazemos essa oração, amém.
Com alegria, louvemos ao Senhor. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Nós assistimos um noticiário terrível, anos atrás, sobre um avião da Air France que saiu do Rio de Janeiro para a França. E depois que ele se distanciou da costa brasileira, perto de Fernando de Noronha, ele desapareceu dos radares. Este avião caiu, matando todos os ocupantes, passageiros e tripulantes. E começou a pesquisa para saber a causa desse acidente aéreo. E nós acompanhamos isso tudo, porque foi aqui em Recife, no Sindacta, onde foram convergidas as investigações. Depois de muito tempo, percebeu-se a razão deste acidente, que chocou o Brasil e o mundo. O avião tem um dispositivo chamado pitot. E esse dispositivo é um
pequeno instrumento que fica fora do avião, e ele traz indicações fundamentais para o voo. E dizem que esse pitoco, ele congelou. E quando ele congelou, ele provocou um colapso no sistema de navegação do avião. E os pilotos tentaram corrigir os erros que se apresentavam. E foi uma sucessão de erros, eles tentando corrigir, que levaram o avião à queda. Enganos, equívocos. Tem alguns que são possíveis de corrigi-los, outros jamais. Principalmente falando de viagens por avião, erros normalmente em aviões são erros fatais, como foi o caso deste avião da Air France indo de Rio a Paris. Erros fatais. Mas existe um erro mais fatal do que todos, que não tem jeito de corrigir. Existe um engano incorrigível. Pensar-se salvo, mas na verdade estar perdido. Dizem que Satanás procura trazer crise a quem realmente é nova criatura, está com seu nome escrito no livro da vida. Ele tenta causar uma crise de insegurança, tirar a certeza da salvação. Por outro lado, ele procura enganar, dando sensação, impressão de salvação a quem não a tem de fato. Abramos a palavra do Senhor em 2 Coríntios 13, 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Diz o seguinte: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é, que já estáis reprovados. O apóstolo Paulo, então, pelo Espírito Santo aqui, falando aos irmãos da igreja de Corinto, para que eles examinassem se estavam ou não na fé. Porque este engano é fatal. Este engano pode levar a pessoa à perdição. O apóstolo Paulo, quando disse isso à igreja de Corinto, a igreja de Corinto era uma igreja com muitos problemas. Eles eram desunidos, egoístas, arengueiros, brigões, orgulhosos e imorais. Não estamos generalizando, mas havia até mesmo alguém que amaziou-se com a sua madrasta. E o apóstolo Paulo então diz: que absurdo é este? Por isso que ele traz esta palavra de advertência: examinai-vos a vós mesmos, se estáis realmente na fé. A mamãe ontem saiu da UTI, está em casa. Ela teve
como se fosse uma recaída na área da respiração, dos pulmões, pneumonia. Não se sabe muito bem. Já se fez muitos exames, tomografias, e por fim a médica disse: temos que fazer um PET scan. É um exame muito evoluído de imagem, para saber se tem alguma área no corpo dela que não está funcionando bem. E enquanto eles não descobriram a causa dessas recaídas da saúde da mamãe, eles estarão fazendo exames, examinando. E o PET scan é um exame muito caro. E por isso que a médica falou: agora temos que partir para este. E nem sempre os planos de saúde cobrem o PET scan. Mas se faz necessário examinar a causa das recaídas da mamãe, voltando ao médico, sempre internada, UTI, e ontem ela voltou da UTI. Examinai a vós mesmos se estáis realmente na fé. Há uma doença que causa morte eterna, que é o pecado. Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte eterna, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O pecado nos leva à separação eterna de Deus. E Paulo, quando escreveu aqui, ele não escreveu a pessoas de fora da igreja, a incrédulos, a rebeldes, a ateus, a agnósticos. Ele escreveu isto: examinai-vos a vós mesmos se estáis na fé, aos de dentro da igreja. É isso que nos assusta. É isso que nos leva a trazer essa palavra do engano fatal, de gente que está dentro da igreja, pensando que é convertido e está indo para o inferno, para a perdição. O apóstolo Paulo escreveu isso aqui para os que estavam dentro da igreja. Você realmente está na fé? Você já fez uma aferição, uma introspecção, se realmente está na fé em Cristo? O apóstolo Paulo diz que isto é necessário. Esta palavra examinai, no original é peirazo. Ela também se encontra em Tiago capítulo 1, versículo 12. Este vocábulo é assim aplicado por Tiago no capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Esse vocábulo perazo, ele aparece aqui em 2 Coríntios 13:5, examinai, e aqui no capítulo 1 de Tiago, versículo 12, como provar. Você tem que provar. E aqui o apóstolo Paulo, aqui Tiago diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado. Este é o mesmo vocábulo que está lá como examinai, provar e examinar. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11,
versículo 28, quando o apóstolo Paulo fala sobre a Eucaristia, a Santa Ceia, ele diz o seguinte: examinai, pois, cada um a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Se faz necessário fazer este exame, e o vocábulo ali é um sinônimo deste primeiro, dokimazo, em 1 Coríntios 11, 28, examina-se a si mesmo. Este vocábulo, ele também é usado para examinar, naquela época, se uma moeda era de prata ou de chumbo. Eles pegavam essa moeda e faziam a prova, o exame, a provação, se aquela moeda era de prata ou de chumbo. Jogavam em cima do mármore, e conforme o som que emitia, eles sabiam se aquilo era uma moeda verdadeira ou se era falsa. Ou seja, o que Deus está falando aqui nesse texto, pelo apóstolo Paulo, é que nós devemos examinarmos a nós mesmos. Davi, no Salmo 139, é um salmo muito bonito, ele diz, o Salmo 139 é muito usado por mim. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. O apóstolo Paulo, ele diz que Deus nos conhece. E é interessante que no final deste salmo, o Salmo 139, ele termina dizendo: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O apóstolo Paulo tinha tanta consciência da nossa fragilidade humana, porque a Bíblia diz que os nossos pecados, como um vento, nos arrebatam. Ou seja, nós não temos condição de discernir as nossas próprias faltas. Por isso que ele pede a Deus uma revelação. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Sonda-me, ó Deus, e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ele levava tão a sério esse autoexame espiritual, que ele pede a revelação de Deus a si próprio, porque o coração dele poderia enganá-lo. Se o apóstolo Paulo diz isso, o que dizer nós, irmãos? Portanto, esta advertência do apóstolo Paulo pelo Espírito Santo cabe muito bem nos dias de hoje. Examinai-vos, pois, a vós mesmos se estáis na fé. O apóstolo Paulo pede a ajuda de Deus para que revele a ele o seu coração e pensamentos. É o final do Salmo 139. Será que nós temos esse critério de levar a sério, meus irmãos? Porque o engano quanto ao destino da sua alma é fatal. Você define a sua eternidade aqui e agora. Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Você está na fé? Você já assumiu esse compromisso? Quem crer e for batizado será salvo.
A fé, às vezes, pode ser enganosa. Às vezes a pessoa pensa que ele está na fé, mas ele está enganado. A Bíblia diz que Satanás, o diabo, é enganador, é mentiroso. O diabo pode dar falsa sensação de salvação, de perdão, de conversão. E esta fé, portanto, não é uma fé autêntica, é uma fé verdadeira, que se faz necessário examiná-la. Esta fé enganosa, ela muitas vezes pode ser só de boca para fora, pode ser uma fé declarativa, mas eu sempre digo que alguns podem ir para o inferno por 20 centímetros. É a distância entre a boca e o coração. Eles declaram serem do Senhor, seguirem ao Senhor Jesus, mas o seu coração não é convertido. Jesus está na boca deles, mas não no coração. Jesus sim tem que ser manifestado pela nossa boca, mas antes ele tem que estar no coração. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com a boca se confessa a respeito da salvação, mas se crê com o coração. Essa é uma fé enganosa, é uma fé somente de boca para fora, declarativa. A fé que salta dos nossos lábios tem que ser uma fé que flui do nosso coração, senão é uma fé enganosa. A fé enganosa é aquilo que Jesus disse, referindo-se ao livro de Isaías, Marcos 7,6. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Esta é uma fé enganosa, de gente que está dentro da igreja, envolvido na igreja, como aqueles irmãos lá em Corinto, que nem sabemos se eram irmãos, mas que estavam lá no pacote, estavam lá recebendo as benesses da bênção de Deus na igreja, mas não eram realmente convertidos. Este é um engano fatal, é uma fé enganosa, é uma fé declarativa tão somente, mas que não salta de dentro do coração para a boca. Esta fé enganosa, muitas vezes baseia-se em boas obras, pessoas bondosas, pessoas de boa índole, pessoas caridosas, e pensam porque têm tais atos, sejam salvas, que já são obtentores da salvação. Mas o fato de você fazer boas obras, ou não praticar as más obras, eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não faço mal a ninguém, eu cumpro com meus deveres, eu amo meu semelhante, isso não é suficiente. Boas obras não salva, é uma fé também enganosa. Não somente a declaração sem uma realidade sincera do coração é enganosa, como também fiar-se nas boas obras, no bom comportamento, também é falso. E este engano é fatal. Um outro tipo de fé enganosa é a fé religiosa. A fé religiosa são pessoas que se habituam à linguagem da igreja, aos ritos da igreja, participam às vezes de ministérios da igreja e têm uma atividade religiosa invejável.
O problema é que eles fazem da religião e desses atos religiosos, dessas práticas religiosas, meios de salvação. Também é uma fé enganosa. Esta religiosidade mata. É impressionante como Jesus Cristo foi muito duro. Com quem? Com os religiosos. Jesus era misericordioso com os ignorantes, com os pecadores até. Mas Jesus foi muito duro com os religiosos, porque os religiosos querem se justificar diante de Deus pela religião. E era o caso dos escribas e fariseus. É impressionante a série de ais declaradas por Jesus sobre os religiosos. Fé enganosa, a fé religiosa. No capítulo 23, Jesus Cristo estava para ser preso. E ali tem um dos seus últimos sermões agora, para aqueles que estavam fora da fé, fora do alcance dos apóstolos e discípulos de Jesus em geral. Eram os religiosos. E Jesus dá uma palavra muito dura, uma palavra de advertência. Porque falar a verdade não quer dizer ser grosseiro, maldizer, querer um mal para o outro. Na verdade, são palavras duras para provocar reação, porque às vezes o último recurso é a palavra dura. E a palavra dura Jesus reservou para os religiosos, porque a religião pode trazer uma falsa segurança, é uma fé também enganadora. No capítulo 23, então, de Mateus, vários ais aos religiosos. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, e nem deixais entrar os que estão entrando. Versículo 24, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas. Versículo 15, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, da irmandade deles. E uma vez feito, o tornais filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, escribas e fariseus, guias de cegos. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o que é exterior do copo e do prato. Ai de vós, escribas e fariseus, porque sois semelhantes a sepulcros caiados. Ai de vós, escribas e fariseus, porque edificais o sepulcro dos profetas e os adornais os túmulos dos justos. Ai de vós, fé enganosa. A fé enganosa baseia-se na religiosidade. E a fé enganosa, irmãos, ela não respeita nem boa intenção. Diz que no caminho para o inferno está cheio de gente com boa intenção. Boa intenção só não basta. É uma fé enganosa porque ela é ineficiente. Ela só vai até um certo ponto, mas ela não está disposta a pagar o preço.
Um jovem rico chegou para Jesus: mestre, sabemos que és vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer as obras que tu fazes, se Deus não for com ele. Como me chama bom? Bom só a Deus. Não, é o seguinte: eu tenho cumprido as minhas obrigações religiosas desde a minha mocidade. Aí Jesus disse: uma coisa te falta. Fé religiosa, de boa intenção, mas é insuficiente. Para aquele jovem rico, só faltava uma coisa. Qual era? Vai e vende tudo o que tem, dá aos pobres e siga-me. E ele foi embora muito triste, de cabeça abaixo, porque era dono de grande riqueza. E a Bíblia diz que Jesus amou aquele jovem, mas ele não teve o amor suficiente por Jesus. O problema não era a riqueza, mas a riqueza era um grande problema para ele, de seguir a Jesus. Boa intenção, portanto, não basta. Aquele jovem era sincero e foi a Jesus querendo saber o que ele faria para ganhar a vida eterna. Eu tenho seguido os teus mandamentos desde a minha juventude, desde a minha infância. Uma coisa te falta: fé enganosa. O apóstolo Paulo, antes de ser levado para Roma para ser preso e depois sacrificado, degolado possivelmente, ele se apresentou à autoridade romana. Na região de Israel, na Cesareia Marítima. Em uma dessas viagens, eu conheci o local deste palácio. E ali era a principal cidade romana na região, não era Jerusalém, era a Cesareia Marítima. Tinha até aqueduto, aqueles transporte de água, né? Em canais construídos. Então era uma cidade muito bonita. E Paulo foi levado para lá antes de ser redirecionado a Roma. E ele se apresentou perante a autoridade romana, chamado Agripa. Agripa diz assim para Paulo: Paulo, você quase me torna um cristão. Aí o apóstolo Paulo diz: quem dera se isso de fato ocorresse. Ou seja, ele era aparentemente um homem interessado nos argumentos do apóstolo Paulo em defesa do Evangelho. Mas ele era um rei, ele era representante de Roma. Como é que ele poderia ceder à argumentação de Paulo a respeito de Cristo, do Evangelho, da salvação, da ressurreição? Ele não poderia. Irmãos, há pessoas que Deus dá a oportunidade, como foi o caso do rei Agripa, e até mesmo se sente convencido, mas não se entrega de fato. Fé enganosa é uma fé que aparentemente está firmada, mas ela carece de profundidade, de raiz. Por falar em raiz, Jesus fala da parábola do semeador, que saiu a semear. Uma parte da semente caiu no chão batido da estrada, outra parte caiu no solo rochoso, outra parte entre os espinhos e outra parte em boa terra. Portanto, 4 tipos de solos, 4 reações diferentes à semeadura do Evangelho.
O chão batido representa aqueles que ouvem a palavra, mas não dão a mínima. O solo rochoso representa aqueles que recebem a palavra e a semente do evangelho chega a germinar em seus corações, mas diz lá, mas está sobre a rocha e não tem onde firmar raiz e morre. O terceiro tipo de solo, ele germina, ele tem raiz, porque ele cresce, mas é abafado pelos espinhos, pelos cuidados deste mundo. Somente o quarto tipo de solo é aquele que a semente germina, as raízes são lançadas, a planta cresce e, por final, frutifica. O Senhor Jesus diz que há esses 4 tipos de solo. Gente de coração tão duro que a semente nem germina. Tem outros que a semente do evangelho cai, recebe com alegria, mas não tem profundidade, está sobre a rocha. O que faz germinar é a umidade, não é o solo. O terceiro tipo de reação ao evangelho é esses que recebem, germinam a semente, tem terra para lançar raízes, seja a crescer, mas é abafado pelos espinhos. E diz lá, os cuidados deste mundo. São 4 tipos de reações ao evangelho. Qual é a sua reação ao evangelho? Você é boa terra, que tem germinado, que tem lançado raízes, que tem crescido e tem frutificado? Se não, você está num engano fatal. O Senhor Jesus diz que conhece a árvore pelos frutos. Que tipo de fruto você tem ou você nem os tem? Esse versículo 5 do capítulo 13 de 2 aos Coríntios diz: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos e não reconheceis que Cristo está em vós. Vocês não têm discernimento? Vocês têm discernimento que Cristo está em vocês? O que vocês fazem, o que vocês sentem, o que vocês agem, manifesta a presença de Cristo em vocês ou a presença do pecado? Quem está dominando você? É Cristo ou o pecado? Então aqui está dizendo, vocês têm consciência, se Cristo está em vós, é isso que Deus está te perguntando hoje, você tem consciência que Cristo está em você? Quais são os frutos que você tem produzido? E aí ele termina o versículo dizendo: se não é que já estáis reprovados. Se não é que já estáis reprovados. Se você não tem fruto, se você não tem convicção de Cristo na sua vida, saiba do seguinte: você já está reprovado, você está condenado. Não precisa o dia do juízo, você está condenado hoje. Ou Cristo é de fato a base da sua salvação, a base da sua vida, a sua motivação de vida, se você vive para Cristo, senão a sua fé é enganosa, é engano fatal, como os pilotos daquela aeronave francesa, por um problema técnico em um pequeno instrumento, trouxe insegurança para todo o maquinário, para todo o sistema de computação, e eles não tinham mais noção
onde se encontravam. E dizem que eles entraram em toda velocidade no mar. Eles não sabiam onde estavam. Então existem enganos fatais, enganos incorrigíveis, que não tem jeito mais de corrigir. E a Bíblia aqui está te trazendo uma advertência: examinai-vos, pois, a vós mesmos se estáis na fé. Mais uma vez, dizendo, isso não foi escrito para ateus, não foi escrito para agnósticos, isto foi escrito para os que estão dentro da igreja, porque a igreja de Corinto é como a igreja de hoje, com pessoas de todo tipo. O Senhor Jesus falou sobre a parábola, sobre o joio. O semeador semeia o trigo, mas o inimigo manda semear o joio no meio do trigo. Quando os empregados viram o joio no meio do trigo, perguntaram ao patrão: querem que a gente tire o joio? E o patrão disse: não, se você for tirar o joio agora, vocês vão tirar o trigo também. Pode deixar que os anjos do Senhor, no final, fará a separação entre o trigo e o joio. O que está querendo dizer é que o inimigo semeia na igreja, na seara do Senhor, o joio. Se você é joio, Deus ainda te dá uma oportunidade de se tornar trigo. Mas você tem que passar por essa escrutinação. Você é ou não trigo de Deus? Examinai-vos, pois, a vós mesmos, se estáis na fé. Isto foi escrito para uma igreja, onde tinha joio e trigo. Você é joio ou você é trigo? O Senhor Jesus também contou uma outra parábola, de um homem que teve uma super safra. Aí ele disse: vou fazer novos celeiros. E fez novos celeiros e colocou a sua super safra guardada e diz: agora eu vou curtir a vida. Louco, hoje mesmo te pedirão a alma, e o que tens entesourado para quem será? Examinai-vos, pois, a vós mesmos se estáis na fé. Existe a fé verdadeira, mas hoje nós falamos sobre a fé enganosa. A fé enganosa, da boa intenção, mas boa intenção só não basta. A fé enganosa, de boca para fora, simplesmente são palavras, mas destituído de autenticidade do coração. Fé enganosa da religiosidade dos escribas e fariseus. Fé enganosa, declarativa, tão somente. Que tipo é a fé que está em seu coração? Examinai-vos, pois, a vós mesmos, se estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não, é que já estáis reprovados. O pessoal do louvor pode chegar. Eu acho que é terrível essa situação de pessoas que estão na igreja. Esta palavra é para você que está na igreja. E que às vezes você está confortavelmente, tranquilo, achando que está garantido a sua salvação. Mas Deus está
te dando uma oportunidade. Mais uma vez eu vou citar um dos bandidos crucificados ao lado de Cristo. Ainda que tenha sido quase na última hora, ele se arrependeu e clamou perdão a Jesus, dizendo: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não precisa de uma grande fé, mas de uma pequena fé num grande Salvador, Jesus Cristo. Amém. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração e se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo repouse sobre nós, irmãos, desde agora e para todos sempre. Deus abençoe a todos.